Meus irmãos, antes mesmo de fazer a leitura, eu queria convidar vocês a meditarem hoje, né? E eu vou fazer duas perguntas, né? Quem aqui se considera justo perante Deus? Quem aqui acha que é capaz de se considerar justo hoje perante Deus? E eu também quero convidar vocês a meditarem se estão aqui movidos pela fé, né? Nós vamos ler agora Tiago 5, versículo 16. Eu gosto de usar a NVI para fazer leitura, porque a linguagem dela é mais simples, né? E ela também tem epígrafes, que são como se fossem títulos de sessões, onde ela apresenta a ideia principal, e a ideia principal dessa epígrafe é a oração da fé. Vamos fazer a leitura. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Há 2 semanas o pastor Tiago esteve aqui. Pode, sentem? Desculpa. Há 2 semanas o pastor Tiago esteve aqui e ele também pregou Tiago, né? Quem teve a oportunidade de estar aqui, ele explicou muito bem a intenção de Tiago, o que a carta de Tiago significa, né? Mas eu vou dar uma retomada rápida e não vou entrar em muitos detalhes, né? A carta de Tiago é uma das primeiras cartas do Novo Testamento e ela é direcionada a todas as igrejas. É uma carta destinada à Igreja Universal. Nós estamos acostumados muito a falar de Paulo. Paulo escrevia cartas pastorais para igrejas com casos específicos que eram úteis para todas as igrejas e são até hoje. Ela foi escrita por volta de 45 depois de Cristo e ela lembra muito o livro de Provérbios, porque ela chama o cristão à prática e fala da dependência que o homem tem da sabedoria de Deus aplicada em sua vida. Então é comum, na carta de Tiago, ouvir ele ensinando algo e convidando à ação, assim como ele fez agora, né, convidando a orarem uns pelos outros. Se fizermos uma análise cuidadosa, né, buscando o significado profundo do que ele disse aqui, nós precisamos pegar 5 palavras, né? Pecado, cura, confissão, oração e justo. A gente vai começar pelo mais pesado, né? O pecado. A gente sabe, né, e Paulo fala em Romanos 5,12, que o pecado entrou no mundo por um homem e, através do pecado, a morte também veio para a humanidade, né? A palavra grega para isso é amartia, que é a tradução de shet, em hebraico, que significa errar o alvo. Foi o pecado que nos tirou do Éden, trouxe a morte e a doença. Então, quando a gente fala de cura, a gente tem que entender que o pecado é uma doença. O problema é que nós não temos maturidade. Nós cristãos, muitas vezes, não temos maturidade para identificar exatamente o que é pecado. A gente confunde o pecado com o mal, com a iniquidade, mas, na verdade, o mal e a iniquidade levam ao pecado. São sinônimos de pecado, mas não são exatamente a palavra que Tiago usou. O parâmetro que eu costumo usar e que eu observo, né, é a consequência. Então, a gente olha uma pessoa roubou, furtou. Nossa, né, ele furtou. Mas eu, daqui a pouco, estou falando mal de um irmão. E eu não estou falando para mim mesmo, nossa, acabei de matar meu irmão com as palavras, né? Isso é interessante, porque quando o pecado entrou no homem, o que a serpente falou para Eva, né?
Eva falou, eu não vou comer daquele fruto porque Deus falou para não comer, porque senão eu vou morrer. E a serpente falou, certamente você não vai morrer. E é assim, a gente relativa o mal, vai relativizando. Falar mal de alguém, né? Eu estou no trânsito dirigindo, o motorista me fecha. Quem tem habilitação sabe que isso é comum, quem dirige mais do que 2 horas sabe que isso vai acontecer. Está preparado em espírito para dirigir por um período mais longo. Mas vem alguém, fecha e pensa e fala alguma coisa, muitas vezes, né? E isso é um hábito, é um mal, uma iniquidade, digamos assim, um mal, né? Um mau hábito. E esse mau hábito vai se criando. A gente vai criando essa serpente. E esse mau hábito vai virar uma prática comum. Amanhã no supermercado eu vejo alguém fazendo algo que eu desaprovo e penso, nossa, já vou julgar. Ou até falar para alguém que está do meu lado, um amigo, alguém, né? Olha só que abençoado fazendo aquilo, né? E daqui a pouco eu estou falando em casa, eu estou falando com a minha sogra. Tem que ter paciência, quem tem sogra sabe, né? Mas eu estou falando mal da minha sogra, e aquilo ali vai corroendo a família, vai corroendo a gente por dentro e vai virar um pecado, e isso é errar o alvo. Isso é um exemplo bem simples. Mas uma dica que eu tenho, e que a gente observa na Escritura, justamente porque a palavra utilizada aqui não é necessariamente amartia, mas paulos, que é o mal, está em João 3,20. Eu vou fazer a leitura de João 3,20, que ele fala, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Ou seja, quem pratica o mal não mostra esse mal, não pratica na frente, pratica velado. Tanto que o que aconteceu, né? Quando o pecado entrou, depois que o Adão comeu do fruto, e Adão e Eva sentiram a brisa se aproximando e viram Deus, né? Deus chegou à presença deles e viu eles, como é que eles estavam? Estavam escondidos e cobertos, porque eles estavam com vergonha. Ou seja, a forma de identificar se esse mal é um pecado, a mais simples, é entender se você tem como trazer à luz esse mau hábito. Se você não traz esse mau hábito à luz, se você vela esse mau hábito, pode ter certeza, se não é um pecado escrito, mais cedo ou mais tarde será. Mais cedo ou mais tarde, se o irmão meditar, ele vai ver que está encaminhando ali para desrespeito a um mandamento expressamente, inclusive. Então, essa é uma doença silenciosa, né? É como ter uma dor de dente e esconder a dor de dente. Quem aqui em sã consciência com uma dor de dente aguda ia deixar de procurar um médico, um dentista? Olha, eu não conheço ninguém, né? Doeu, vamos ver, vamos no médico. Às vezes antes de doer a gente está lá, né? Essa doença que a gente vai criando, vai se envergonhando dela, vai guardando para nós, né? Ela tem que ser trazida à luz. E a forma que Tiago indica para tratar essa doença é a confissão. Mas é uma confissão que ela não ocorre assim em casa, não ocorre necessariamente para um amigo. Ela ocorre para um irmão, ela ocorre na igreja. Por isso que cristão sem igreja é um cristão torto. A gente considera um cristão torto, porque ele precisa conviver em comunidade para entender o peso disso, para entender a responsabilidade que é carregar o evangelho, que é ser um representante do Deus invisível no mundo visível.
Nos versículos anteriores de Tiago, Tiago inclusive fala de presbíteros, né? De procurar um presbítero para operar a cura, para o presbítero orar, porque ele é um homem justo, né? Então, isso é um indício de que estamos falando realmente de operar a cura do pecado na igreja, né? Então tá, nós temos aqui o pecado identificado, que a gente guarda, que a gente tem vergonha, e um método de identificar ele. É como abrir a boca ao dentista, o pecado está aqui. E esse método é a confissão. É um meio de trazer luz às trevas. Em João 3:21, que é o próximo versículo de João, ele fala: mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Trazer o pecado à luz é um ato avesso ao pecado, gente. É o primeiro passo. É abrir a boca para o dentista. Não é procurar um cardiologista para tratar o dente. Não é ir ao mundo, até um amigo que você confia, mas que não é cristão, dizer, eu estou me sentindo mal. É procurar um irmão da igreja, gente. É se abrir, realmente. É abrir o coração. É humilhar-se, né? Na Bíblia a gente vê muito isso, né? De humilhar-se, a necessidade de se humilhar. E Deus, inclusive, falou isso através dos profetas, né? Assim que o povo se voltar para mim e se humilhar, eu curarei a sua terra. Né? Isso está no Antigo Testamento. Ninguém se orgulha do pecado, todo mundo se envergonha. Eu, pessoalmente, nunca vi alguém chegar para mim rindo, eu roubei aquele cara, eu bati no fulano, eu bati num carro e fugi. A pessoa se envergonha, ela guarda para ela. Ainda é uma forma, a confissão ainda é uma forma de demonstrar arrependimento, mas não é ainda a forma sincera, porque não tem o quebrantamento. E vocês sabem por que muitos irmãos não têm hábito de confessar a um irmão? Alguém aqui arriscaria dizer? Podem arriscar, gente, por favor. Exato, julgamento. Julgamento. Muitas vezes um irmão ouve o pecado de um outro irmão, para e julga. Nossa, como ele pôde fazer isso? Ele está aqui todo domingo, ouvindo a palavra e pecou. É o medo desse julgamento que impede muitos irmãos de se confessarem a outros irmãos. E eu não sei quanto a vocês, mas eu acredito que a primeira atitude de um cristão, quando ouve que um irmão está em pecado, é de lamentar, é de se entristecer por ele, e não de julgá-lo. É atitude de acolhimento. Se for na igreja, é atitude de acolhimento. Vocês me desculpem, mas ninguém é perfeito aqui dentro dessa igreja. E de nenhuma. Nós ainda somos homens e o nosso coração é corrompido. Então nós temos a oração como a cura, a confissão como o reconhecimento, né? E é um tratamento. De um lado a gente tem um pecador que está envergonhado, e de outro lado a gente tem um pecador ouvindo o pecado do irmão e triste, entristecido. Ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, porém ambos têm o coração corrompido. É a centelha divina que eles possuem que provoca esse sentimento, porque somos a imagem e semelhança de Deus, e a semelhança de Deus está aqui. Está em ver o pecado ou o mal e não se alegrar com ele, se entristecer, se envergonhar, né?
Então, a gente já pode até imaginar como o Senhor se sente. Como é que o Senhor deve se sentir quando Ele vê um filho amado dele, da igreja, esse filho que Ele resgatou do mundo, trouxe para a igreja para ele aprender, e ele está aprendendo. Eu tenho a minha filha e às vezes ela faz alguma coisa e eu me assusto, ela cai, tropeça, pode se machucar. E a vontade que eu tenho é de não deixar ela cair. Mas às vezes eu deixo, que é para doer, para ela aprender. Né? E eu fico triste, dói muito no meu coração ver isso. Se a gente for fazer um exercício, entender que isso entristece a gente, que isso é a centelha divina dentro de nós, a semelhança que temos com Deus, que provoca, a gente sabe que Deus se entristece, o Senhor se entristece. Então, quando a gente faz a oração, a primeira coisa é fazer o quê? É pedir perdão para Deus, pois pecamos contra Ele. Um exemplo de sinceridade, de um pedido de perdão sincero, nós falamos inclusive aqui no estudo bíblico de quarta-feira, né, Gilson? É o Salmo 51, nos versículos 12 e 13. Eu vou ler, e depois vou ler mais uma última parte de um versículo que é bem a conclusão, né? O Salmo 51 foi escrito quando Natã foi ao rei Davi, que tinha cometido adultério com Betseba, e ele estava falando do arrependimento dele. Então é um cântico para Deus, né, sobre o arrependimento. E Davi fala: devolve-me a alegria da tua salvação, fala a Deus, né? E sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. O ápice, né, desse salmo é no versículo 17, que é muito utilizado para ensinar, né, o que significa um arrependimento verdadeiro. Ele fala que nenhum sacrifício ou holocausto agrada ao Senhor, com exceção do real arrependimento marcado pelo espírito quebrantado e o coração contrito. Contrito é uma palavrinha meio difícil, mas ela fala de arrependimento profundo e sentimento profundo de mudança. E a forma de fazer isso é falar com Deus, é se dirigir a Deus, pois Ele que se ofendeu, nós ofendemos a Ele, pecando. E o remédio de Tiago é administrado por um irmão, é administrado na igreja. Ambos os irmãos estão fazendo o remédio, que é a oração. Se fala, né, no versículo que devemos orar uns pelos outros. E a gente só consegue falar com Deus quando está vivo mesmo, aqui em vida, né? Depois a gente vai para a presença dele, né? Aí é diferente o negócio. E é através da oração que a gente consegue ter esse contato, né? É a única forma. A oração de um irmão por outro irmão é de natureza contrária ao pecado. Seguindo o exemplo que eu dei do motorista, o motorista agiu de forma egoísta, e eu agi de forma egoísta também ao censurar ele, ao julgar ele. Eu estou olhando para o meu lado, julgando, censurando, xingando, praticando o mal. Pelo contrário, a oração por um irmão é um ato altruísta. Eu estou orando por outra pessoa, porque aquela pessoa está em pecado, ou aquela pessoa não consegue parar para fazer essa oração, porque o pecado está corroendo o coração dela. A gente teve aqui em outubro a muralha de oração, né, irmã Janete? E a muralha de oração, ela tinha como alguns temas. Por que orar? Estava escrito lá, né? E aí tinha ali, entre os por que orar, o orar pelos pecados do país, né?
que estávamos orando por uma pátria evangelizadora, para as missões, né, em especial. E em casa a gente começou a combinar, eu ia acordar primeiro, fazer os meus 15 minutos, acordar a Pandora ia fazer os dela, eu ia fazer o café da manhã. Mas enquanto a gente planejava isso, com a Lucy dormindo, a Pandora perguntou, mas amor, aqui está orar pelos pecados. Como é que eu posso pedir perdão pelo pecado de uma outra pessoa? Eu posso me desculpar por um erro meu? Não posso me desculpar pelo erro de outra pessoa. A primeira palavra que veio na minha mente foi, amor, misericórdia. A gente pede por misericórdia. Então o irmão que está orando pelo pecado do outro irmão pede pela misericórdia. O irmão que está orando pelo próprio pecado pede pelo perdão. E também ora pelo outro irmão. Porque ao orar pelo outro irmão, ele está agindo de forma contrária ao pecado e está tratando o pecado dele também, ao se confessar. Não que uma boa ação vá justificar, né? Porque aí a gente entra numa outra parte, né, da análise do versículo. Nós estamos falando de pecado, de identificar o pecado, de entender que o mal leva ao pecado, mais cedo ou mais tarde. E o pecado tem consequências graves, o mal não tem tantas consequências graves. A gente vai fazendo mal sem perceber, por causa das consequências, quando chega no pecado, cai a ficha. Meu Deus, como eu cheguei até aqui? A gente tem o pecado que trouxe a morte como doença, né? A qual Tiago se refere, né? Que o pecado é uma doença. E nós trazemos essa doença à luz, porque nós vimos que é um mal que nós cometemos de forma escondida e queremos curá-lo. Oramos, né? Só que tem um porém. O que o versículo diz? Eu não sei se ele está na tela ali, Davi, tu pode colocar na tela o versículo, por gentileza? É Tiago 5:16. Ele fala ali, no final, a oração de um justo é poderosa e a oração de um justo. É a oração de um justo, gente. Alguém aqui é justo? Alguém aqui se considera justo perante Deus hoje? Se eu for me confessar para um irmão da igreja e quero a eficácia disso, por que Tiago está dizendo que isso é eficaz? Se eu não tenho um justo, eu não sou justo para orar pelos irmãos? Então vamos lá, né? O pastor Fernando esteve aqui em outubro, um pouquinho antes da muralha, ou até na época que nós começamos a muralha, e apresentou um conceito de justificação. Eu até anotei aqui para não errar. Justificação é um conceito jurídico, gente. A justificação é a liberação de culpa devido à apresentação de um fato estranho ao acusado. Usando um exemplo bem simples e corriqueiro, é um atestado médico. Né? Eu faltei ao trabalho e eu vou ser descontado porque eu ganho por dia trabalhado, por horas trabalhadas. Só que eu apresentei um atestado médico e o atestado médico justifica a minha ausência. Então, eu não sofro a consequência do que eu pratiquei. E justamente, é a justificativa perfeita, né? Ninguém vai trabalhar doente. O cristão é justificado. E é aí que mora a questão. O cristão é justificado pela fé em Cristo. Está lá em Romanos 4:25, escrito de forma literal. Paulo fala: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação.
A epígrafe da NVI do versículo de Tiago 5,16 é oração da fé. Quando eu perguntei aqui se existe algum justo entre nós no início e pedi para meditarmos se estamos aqui movidos pela fé, é especificamente sobre essa fé que eu estou falando. Pela fé de que estamos justificados por Cristo, pela fé em Cristo. Então a gente pode orar por outro irmão, porque Cristo vive na igreja. E estamos na igreja, nos confessando a um irmão da igreja. Estamos tratando a dor de dente no dentista. Gente, eu tenho um apelo final para fazer. A pregação foi bem breve, eu peço às vezes desculpas porque eu posso ter acelerado a minha voz, mas a mensagem em essência é essa. Foi isso que eu recebi para passar para vocês, gente. Então eu faço um apelo final para todos, né? Se pecarem, antes mesmo de se confessarem, orem, mas orem como Davi. Orem pedindo coragem para confessar o pecado para um irmão. E peçam um espírito pronto para servir. Porque quando a gente serve a Deus, o pecado não entra. Não entra, gente. E se testemunharem o pecado de um irmão e não tiverem a oportunidade de exortá-lo em amor, como diz a Escritura, orem por esse irmão, peçam por misericórdia. E peçam para que Deus dê coragem para que ele enxergue esse pecado ou esse mal e confesse a um irmão. Afinal, né? Somos todos pecadores. A equipe de louvor pode vir, gente. Vou fazer uma oração breve para encerrar, né? Enquanto a equipe se desloca. Meu Senhor, te agradecemos por esse momento que temos contigo, esse momento que temos em comunidade, para te louvar, para te glorificar. Te agradecemos por essa palavra e te pedimos, Pai, que essa palavra provoque mudança e arrependimento. Que essa palavra nos conscientize da nossa condição e da nossa dependência por Ti, Pai. Porque sem Ti nós somos pobres e miseráveis. Somos como um trapo sujo. Esteja em nós, Pai, que essa semana seja uma semana abençoada. É assim que eu oro, peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.